quando as pessoas me perguntaram como é a lei da ficha limpa nos Estados Unidos, não tem lei da ficha limpa. E isso vem depois da Revolução Americana, quando os pais fundadores sentaram para discutir toda a estrutura e o frame da República, o maior medo deles, o maior medo, eles eram assim absolutamente aterrorizados, era de um judiciário tendo mais poder que o executivo e o legislativo. E eles estavam certos, porque nas 13 colônias, quem julgava eram indicados da coroa britânica que às vezes botavam um dedo muito pesado no ativismo ou em quem dava dinheiro, havia corrupção. Então, quando os Estados Unidos se tornam uma nação independente, eles falaram: peraí, a gente tem que colocar muitos freios e contrapesos aqui em relação ao judiciário. Então, não tem lei da ficha limpa. Imaginem o que aconteceu com o próprio presidente Donald Trump. Ele não seria eleito. Agora, a oportunidade e nós não ter a lei da ficha limpa aqui, o que aconteceu com a candidatura do Trump? Ele acabou expondo as vísceras do lawfare. Ele acabou expondo as vísceras de um ativismo porco, corrupto do estado de Nova York. Um juiz em que a filha é organizadora e coordenadora de doações do Partido Democrata, o pai condenando Donald Trump, um júri totalmente alinhado com o Partido Democrata. Então ele acabou expondo isso. E muitas pessoas, eu tenho amigos aqui na Califórnia, amigos democratas, que disseram: não dá mais, esse ativismo judicial está perigoso, eu vou ter que acabar votando no Donald Trump. Então, hoje, infelizmente, é com dor no coração. Eu falo, eu sou contra, porque, para um lado, essa lei simplesmente não existe. Não existe. Ah, mas o corrupto. Não existe. A lei da ficha limpa não existe para a esquerda no Brasil. Fim. Deputado, quero fazer uma pergunta que eu vi um pessoal aqui no chat falando: deputado, o senhor vai se candidatar ao Senado para o ano que vem? Essa é a primeira pergunta que eu vi aqui no chat. E aí, já emendando nessa pergunta, se o senhor realmente for se candidatar ao Senado, será que essa armação toda também para cercar o seu nome não é para amarrar essa possível candidatura, já que senadores independentes no Senado é um perigo para esse sistema? Eu já adiantei que, se eu fosse senador, eu votaria a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Né? E podem ter certeza, não é só o meu caso, não. Tem várias outras pessoas da direita que estão na mira desses tribunais ativistas, que têm uma atuação política e nada jurídica, para torná-los inelegíveis. Não acho que isso é um problema só do Jair Bolsonaro, não. Ou vocês acreditam que o Alexandre de Moraes, né, do alto do Olimpo do poder, vai permitir que sejam eleitos senadores que amanhã vão votar contra ele, né, no eventual processo de impeachment? E eu, inclusive, tenho denunciado uma estratégia que é totalmente plausível, e as pessoas que eu conheço de dentro das altas cortes brasileiras falam que tem repercutido, que é a seguinte teoria. Né? Eu, por exemplo, estou sendo processado pela Tabata Amaral. O processo, há meses, está pronto para ser julgado. Né? Já foram colhidos depoimentos, já foi feita a defesa, etc. Tá, 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 tá. E esse processo não é julgado por quê? Né? Sob a relatoria do Alexandre de Moraes, inclusive. Né? Veja a coincidência. O cara falou que quer me pegar, vai me julgar. Porque, se isso daí acontecer lá perto da eleição de 2026, eu posso perder os meus direitos políticos. O STF, quando ele inovou a sua jurisprudência e passou a decidir que deputados e senadores podem ser condenados por crimes contra a honra, a Constituição prevê que, enquanto durarem os efeitos da sentença, os condenados perdem os seus direitos políticos. Então, por mais que esses crimes contra a honra, na verdade, resultem em prestação de serviço à comunidade, em cesta básica, além de violar, obviamente, a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão, mas essa possibilidade, se o Alexandre de Moraes, por exemplo, me condenar a 3 meses de detenção, por mais que eu possa converter isso em cesta básica para ser paga, se esses 3 meses abarcarem, né, outubro, o primeiro domingo de outubro de 2026, que é quando vai ser a eleição, eu estou com meus direitos políticos perdidos. E eu não posso me candidatar, eu não posso ser votado, eu não posso ser eleito. Entendem que
parlamentares mais vocais, aqueles que se dedicam mais a preservar as liberdades, a combater a ditadura, estão num risco muito grande, né? Zucco, Gustavo Gayer, Polon, Júlia Zanata, Carol Detone, Felipe Barros, vários outros podem ter sérios problemas se enquadrados nisso daí. E não custa nada a gente imaginar que pode ser feito um jogo armado, como está acontecendo agora, né? O PT vai. Olha, o PT descobriu, né, em julho de 2026, em agosto de 2026, que o deputado X aqui da direita talvez tenha cometido um crime contra a honra. Manda o processo, uma distribuição cai na mão do Alexandre de Moraes, milagrosamente, ele condena esse deputado a 2, 3 meses de detenção e olhem só, ele perde seus direitos políticos durante a eleição. Não pode mais ser um senador da República. Não estranhe se isso der acontecer. Agora, o remédio para isso, estou trabalhando, articulando em bastidores, para que seja aprovado um projeto de lei, né? Tem que ser projeto de lei que regulamenta esse dispositivo da Constituição, para dizer o seguinte: olha, os parlamentares condenados por crimes contra a honra não perdem os seus direitos políticos. Né? Crimes contra a honra não fazem, né, não só os parlamentares, mas todo cidadão, perderem os seus direitos políticos. É importante que isso aí seja dito. E também dá para trabalhar uma PEC para colocar isso daí na Constituição. É mais difícil, é mais moroso, precisa de uma votação qualificada, né? 3/5, 2 turnos em cada casa, mas eu acho que também vale a pena trabalhar a PEC para deixar 100% sedimentado que não podem parlamentares, ainda mais no entreveiro, né, que é o caso meu com a Tabata Amaral, a gente trocou farpa no Twitter sobre o projeto de lei dos absorventes gratuitos, né, que nunca é gratuito, se é gratuito é a população que está pagando imposto, mas não pode isso daí deixar, né, que eu e nem qualquer pessoa seja candidato a deputado federal, estadual ou senador.